Boa noite, pessoal, tudo bem? Na última aula, nós começamos a falar sobre os efeitos biológicos da radiação ionizante. E no finalzinho dessa aula, eu coloquei para vocês a classificação, então, dos efeitos radioinduzidos, que eles vão ser classificados em função do valor da dose e da forma de resposta, em estocástico e determinísticos. Em função do tempo, em imediatos e tardios. E em função do nível do dano, em somático e genético. Então, agora eu vou explicar para vocês um por um. Tá? Essa aula é bem teórica, mas é importante. Vamos falar dessas 6 classificações aí. O primeiro, então, o efeito estocástico. O dano do efeito estocástico ele vai ser em função do valor da dose e da forma da resposta. E a probabilidade da ocorrência do efeito estocástico ela é proporcional à dose de radiação recebida, sem a existência de um limiar. O que significa isso? Primeiro, eu não consigo medir. Segundo, ela é proporcional. Então, quanto maior a dose de radiação, maior o meu dano. Quanto menor a minha dose de radiação, menor vai ser o meu dano. Exemplo, câncer. Então, eu não tenho nem o mínimo e nem o máximo. Mais radiação, dano pior. Menos radiação, dano menor. Tá? Um dano um pouco mais ameno. Os efeitos determinísticos. Ele é causado por irradiação total ou localizada de um tecido ou de um órgão, e ela vai causar um grau de morte celular não compensado pela reposição ou reparo, tá? E ele vai apresentar prejuízos detectáveis no funcionamento tanto de um tecido quanto de um órgão. O que significa isso? Que é irradiação total ou localizada. Eu posso irradiar uma parte inteira do corpo ou só uma parte de um tecido ou só uma parte de um órgão ser exposta àquela radiação. E toda radiação ela vai causar uma morte celular, certo? Porém, no determinístico, essa morte celular ela não é compensada. Quando eu faço uma radiografia periapical, eu sofri a radiação agora, o meu organismo vai compensar, vai ter um crescimento celular e vai compensar. No determinístico, não. O meu organismo não consegue reparar esse dano. E eu começo a ver um prejuízo. Então, eu vou olhar essa pessoa ou eu vou ver em mim mesma o resultado dessa radiação. O que eu posso ver? Posso ver eritema ou descamação seca após 3 semanas que eu fui exposta à radiação. Eu posso ter descamação úmida com bolhas depois de 4 semanas que eu recebi essa radiação. Necrose tecidual, depois de 3 semanas que eu recebi a radiação. A esterilidade, eu posso ter esterilidade temporária ou permanente. E eu posso ter também opacidade de lentes e catarata. Para eu ter um dano tão grande assim, tão visível, é sempre uma radiação alta. Tá? Então, eu vou ter muita radiação alta que meu organismo não vai recuperar. Como ele não conseguiu recuperar, ele vai gerar um dano. Então, eu vou para a praia em janeiro, vou tomar muito sol sem protetor solar. Eu vou ter um dano. Eu vou ficar vermelha, eu vou ficar descamando, vai ficar ardendo. E se eu fizer isso por um longo período de tempo, eu vou ter mancha no meu corpo que eu não consigo mais tratar. Esse é um outro exemplo, como é só com doses muito altas. Se eu tomo todo dia um solzinho de meia hora às 9 horas da manhã, dificilmente eu vou ter algum dano. Porque o sol está mais fraco e meu organismo todo dia consegue reparar. Efeito somático. O efeito somático, eu vou ser exposta a uma radiação e o efeito aparece em mim mesma. Depois vocês já vão entender o porquê que tem uma diferença nisso, do somático pro genético. Então, eu recebi radiação, eu sofro dano. Do que vai depender esse dano? Se vai ser um dano maior ou se vai ser um dano menor? Da dose absorvida, quanto maior a dose, pior o dano.
da taxa de absorção da radiação. Então, em alguns momentos eu vou absorver mais radiação, outros momentos eu posso absorver menos radiação. Da região do corpo irradiada, algumas áreas sofrem mais, outras áreas vão sofrer menos. E no genético? No genético, não. No genético, eu sofro a radiação, desculpa. Então, no genético, eu sofro a radiação, mas o dano vai aparecer no meu descendente. Porque eu tive alguma alteração nos meus órgãos reprodutores. Aí o meu filho vai vir com algum dano. No documentário de Hiroshima e Nagasaki, vocês viram que anos depois tinham pessoas com lesões, com doenças, e essas pessoas não foram atingidas pela bomba. Porém, os seus pais ou os seus avós foram. E aí aquelas pessoas carregaram esse dano nas células reprodutoras e quem teve o problema? O descendente, o filho ou o neto. E a gente pode classificar também em imediato e tardio. Nessa, o próprio nome já vai explicar para a gente. O efeito imediato, ele vai ocorrer num período de poucas horas até algumas semanas após a exposição. E o tardio vai aparecer depois de anos ou até décadas, 20 anos, 30 anos, como por exemplo o câncer. Então eu fui exposta à radiação agora, ou a minha mãe foi exposta à radiação agora, e vai aparecer no meu descendente ou em mim daqui 20, 30 anos. Fiz essa tabelinha aqui para vocês para ficar um pouco mais claro essa questão dos efeitos radioinduzidos. Então, eu posso ter uma dose alta, eu posso ter uma dose intermediária e eu posso ter uma dose baixa. Uma dose alta, muita radiação, vai me dar um efeito imediato. E a minha lesão ela vai ser severa e até mesmo letal. Quem estava muito perto da bomba de Hiroshima e Nagasaki virou carvão na hora. Então, era uma dose alta com efeito imediato. Morreu na hora, não teve escapatória. Se eu tenho uma dose intermediária, o meu efeito também vai ser imediato. Porém, a minha lesão vai ser intermediária, vai ser mais amena. Posso ter uma queimadura, posso ter uma descamação, posso ter bolhas. Vai ser um pouco mais leve essa lesão. E se eu tiver uma dose baixa? Na dose baixa não significa que eu não vá ter efeito, porque várias doses baixas ao longo do tempo, então daqui 10, 15, 20 anos, eu posso ter uma lesão severa no longo prazo, sim. Se eu tenho um pouquinho de radiação hoje e não recebo mais, tudo bem. Agora, se eu fico recebendo um pouquinho de radiação todo dia, daqui muito tempo, eu posso ter alguma lesão severa. E como que a gente vai classificar, então, esses danos? A gente pode classificar eles em letais, subletais e em potencialmente letais. Os danos letais, eles são irreversíveis e irreparáveis. Eles levam à morte celular. Então, eu recebi uma quantia muito grande de radiação, o meu organismo não conseguiu se recuperar e nem vai conseguir se recuperar depois. É irreparável. Eu tive o dano e eu não conserto mais. Um dano subletal. Recebi o dano, depois de algumas horas, resolvi meu problema. Recebi o dano, meu organismo recuperou. Porém, se eu recebi agora um dano subletal, e daqui um tempo, 2, 3 horas, eu recebo outro dano subletal. Daqui mais umas horas, outro dano subletal. Aí o meu organismo não vai se recuperar. E se eu ficar a cada 2, 3 horas, por exemplo, recebendo um dano subletal, esse dano subletal, quando junta, ele vai virar um dano letal. Aí a minha célula não consegue se recuperar. E o dano potencialmente letal? Ele pode ser manipulado pela reparação das células. Então, eu recebi um dano, meu organismo teve tempo, foi lá e recuperou. Recebi outro dano, meu organismo foi lá, teve tempo e recuperou. Mexi no celular agora, fui exposta à luz do celular, pode me gerar um dano. Porém, desliguei, fui dormir, passei 8, 9 horas sem mexer, meu organismo recuperou. Agora, eu fiquei no celular 12, 14 horas por dia, durante 5, 10 anos. Meu organismo não consegue recuperar.
ele vai começar a gerar algum dano, certo? Sei que essa aulinha é puxada. Escrevam depois com calma no caderno, releiam. Se tiver alguma dúvida, comentem ali embaixo da aula e vejam se tem atividade.